estamos transmitindo esse conteúdo pelo grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, onde eu, Cidelis, dou aula a respeito de psicanálise e doenças psicossomáticas, narcisismo, e dessa maneira, hoje nós vamos falar sobre um assunto de grande importância. Nós vamos falar a respeito das doenças psicossomáticas e também vamos falar a respeito de como elas se correlacionam com o narcisismo e, ao mesmo tempo, como elas se relacionam com quem cuida de quem. No caso, hoje, nós vamos falar sobre como afeta a saúde de uma pessoa que cuida da família, cuida de outros, cuida de todos, mas não se autoriza a ser cuidado. Então, o meu nome é Cidelis, para quem não me conhece, Cidelis Mendes Soares Pinheiro, sou doutora em psicanálise clínica livre, sou psicanalista formada por, além de ser doutora, 3 outras escolas de psicanálise, terapeuta de reprocessamento generativo, hipnóloga e também cromoterapeuta. E também coach em desenvolvimento social. Eu sou graduada em coach em desenvolvimento social. E nós temos o maior prazer de estar aqui hoje, trazendo para vocês esse assunto de grande importância, eu e mais 2 outras pessoas. Hoje nós também estamos transmitindo pelo canal Cris Margarite, aqui pelo YouTube, e também pelo grupo Sobrapa. Você pode procurar no YouTube Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, para que você assista aulas. Dentro de 15 dias, 15 professores diferentes dão aula e você vai aprender muito. E você pode fazer os nossos cursos ou mesmo ser atendido por um dos nossos psicanalistas de plantão. É só falar aqui comigo, meu telefone é 34-988-20-6598 e nós estamos à disposição de ajudar você em suas dificuldades de problemas psicossomáticos, depressão e vários outros transtornos, inclusive também com relação ao autismo. Temos aqui a Cris Margarite, que hoje está participando. E eu vou apresentar para vocês agora a professora Cris Margarite e também a psicanalista clínica Lilian Menezes. Pode se apresentar, Cris Margarite, para o pessoal conhecer melhor você? Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Cidelis, o Sobrapa. Muito obrigada, Lilian, professor Siqueira, que está presente conosco. Agradeço esse momento de aprendizado, né, que nós temos, de partilha de conhecimentos. Eu sou Cris Margaride, sou psicanalista clínica, sou neuropsicopedagoga, e sou formada em Direito e licenciada em Música, sou professora. Muito bem, Cris. É um prazer enorme nós termos você aqui conosco, né? E nós estamos muito felizes de ter a sua participação. Agora, quem vai se apresentar é a nossa querida psicanalista clínica e também enfermeira, coach, estudante de psicanálise, mas já é psicanalista autorizada, Lilian Menezes. Boa noite a todos. Sou Lilian Menezes, eu sou estudante de psicanálise, assistente social, terapeuta e coach em desenvolvimento. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar presente nesta aula e eu acredito que esse momento será de muito conhecimento e aprendizado. Muito bem, é isso mesmo. Todos nós temos, assim, a oportunidade de participar e aprender cada vez mais quando nós nos propomos a participar
das rodas de conversas aqui do Grupo Sobrapa. E agora, para começar, nós vamos começar a falar a respeito dos assuntos aqui com relação ao tema proposto. Então, pessoal, quem cuida de quem cuida? Hoje, nós estamos falando, será que nós também precisamos ser cuidados? Ou será que nós precisamos apenas cuidar? Então, esse assunto, ele parte da questão humana que devemos analisar com muito carinho. Com base na psicanálise, nós vamos abordar como as doenças psicossomáticas se articulam ao narcisismo, né? E aos mecanismos de defesa. Por quê? Porque as doenças psicossomáticas, elas têm razões além do que você imagina. Elas vêm da sua atitude com relação à sua vivência com outros, vêm do que você aceita de outros, e vem também de você suportar o narcisismo alheio e não perceber que está fazendo mais do que você pode. Então, hoje nós falaremos sobre, principalmente, que esse mecanismo de defesa que tem relação com o narcisismo, porque o narcisismo é um mecanismo de defesa que o sujeito desenvolve desde a infância para proteger o eu, para que ele se sinta melhor, porque talvez ele não foi cuidado, a mãe não foi suficientemente boa, como o Winnicott nos diria, e dessa maneira, o sujeito, ele não se autoriza a ser cuidado, ele apenas cuida de outros. E na psicanálise, desde Freud, nós conseguimos compreender que o corpo não é apenas um organismo, mas o corpo é atravessado pela linguagem. Quando Ana O, paciente de Freud, ela disse para ele: me deixe falar, eu me sinto bem quando eu falo. Me deixe falar, eu sinto como se estivesse limpando as chaminés. Quando ela disse isso, Freud começou a perceber que, à medida que ela falava, os seus problemas de saúde diminuía a atenção, casos de doença que ela sofria. E, então, nós percebemos aí que é necessário que o corpo seja atravessado pela linguagem, de acordo com o que Lacan nos trouxe. A linguagem, né? Como ali um modo do sujeito também já começou em Freud perceber, e Lacan continuou dando ali as suas instruções, dizendo que o sujeito tem que ser atravessado pela linguagem. Ou seja, o sujeito precisa simbolizar, dar nome à sua dor. Porém, nem todos nós conseguimos fazer isso. Nem todos nós conseguimos simbolizar a nossa dor. E o que é simbolizar? É além de apenas dar nome à dor. Esse fenômeno, ele muitas vezes acontece porque nós não temos noção, inclusive, dos traumas que nos fazem agir de uma determinada forma. Hoje, a Lília, um pouco mais adiante, vai falar sobre o narcisismo primário, sobre o narcisismo secundário e sobre como esses mecanismos de defesa, eles têm uma importância muito grande no desenvolvimento do ser. E nós podemos até não sermos narcisistas patológicos, mas nós vamos ter tendência para algum dos tipos de narcisismo, e são
vários, mas os principais são o narcisismo primário, que de onde vem o narcisismo grandioso, e o narcisismo secundário, de onde vem o narcisismo vulnerável. Então, pessoal, de acordo com a Escola Psicossomática de Pierre Marty, alguns sujeitos funcionam bem socialmente, mas eles apresentam um empobrecimento da fantasia, da capacidade de elaborar a dor, da capacidade de simbolizar essa dor. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de brincar, elas normalmente falam mais sério, elas são pessoas mais rígidas, não conseguem expressar seus sentimentos através da fala. E dessa maneira, quando o psiquismo não consegue elaborar o afeto, seja ele um amor que nós desenvolvemos de uma maneira errada por uma outra pessoa, ou mesmo que seja uma raiva que nós não podemos demonstrar, até mesmo pela nossa mãe, pela nossa irmã, em algum momento pelo nosso cônjuge, quando nós não podemos demonstrar a dor por uma cunhada, um cunhado, que talvez nos cause mal, entra na nossa casa e se mete na nossa vida familiar, isso não é simbolizado. Ou a gente faz mais pelos outros do que a gente pode, e a gente começa a estar ali fazendo coisas para agradar ou o nosso patrão, ou o nosso cônjuge, ou o nosso filho, além do que nós podemos, e nós não nos apercebemos de que estamos passando do nosso limite, o nosso corpo vai passar a responder no lugar da fala que nós não conseguimos colocar, nós não conseguimos simbolizar, dar nome e dizer sim, dizer não, quando queremos dizer sim ou dizer não. Então, na verdade, não é uma conversão histérica, não é. Na verdade, é uma falha na elaboração do que nós sentimos. É uma dificuldade de se permitir sentir. A gente aprende desde cedo, minha filha, meu filho, tem que ser humilde, tem que ser bonzinho, tem que ser educado, tem que ser bondoso na igreja, na religião. A gente aprende primeiro o outro, você depois. O amor ao próximo está em primeiro lugar. Isso não é verdade. Se nós não nos amarmos, não conseguiremos amar ninguém. Então, vem aí algo que acontece, que quando nós não damos nome à nossa dor, essa dor, ela vai falar através do nosso corpo. Mas para explicar um pouco mais a respeito do narcisismo primário, secundário, para trazer também contribuições científicas e falar a respeito disso, eu agora apresento para vocês, e já apresentei antes, a nossa querida psicanalista Lilian Menezes. Pode falar, Lilian. Muito bem, isso mesmo. Muitas vezes, o corpo adoece quando não consegue sustentar o excesso de adaptação. É como se ele dissesse, até aqui eu vou. O adoecimento aparece como um pedido que não encontrou palavras. Esse não aguento mais, não quero mais, para mim já deu, são frases que muitas vezes engolimos. Engolimos por amor, por respeito, por lealdade, ou porque muito cedo aprendemos que a necessidade do outro vinha sempre antes da nossa. Nesse aprendizado, o cuidado consigo passou a ser visto como falha, egoísmo ou inadequação.
O limite está diretamente ligado a isso. Ele diz respeito não apenas ao respeito que o outro não oferece, mas também ao respeito que eu mesma nunca aprendi a ter comigo. Quando me acostumo a viver voltada para apenas algo dentro de mim, passa a funcionar de forma rígida, crítica e punitiva. Surge um superego severo que me ataca justamente quando tenho que me cuidar. É nesse ponto que começa a aparecer as tendências narcísicas. Não falamos necessariamente de narcisismo patológico. Todos nós temos algum grau de narcisismo. A questão é como ele se organiza e com quem ele opera. Há pessoas que vivem numa fantasia de onipotência, acreditando que precisa dar conta de tudo. Carrega o mundo nas costas, mas que não precisa de ninguém. Esse funcionamento, muitas vezes, valorizado socialmente, está ligado ao narcisismo primário. Por outro lado, quando há negligência emocional precoce, a criança ela pode crescer com uma sensação inconsciente de que precisa pagar para ser vista, para ser amado e cuidada. A dor é guardada, silenciada e se transforma em uma ferida narcística profunda. Surge, então, o narcisismo voluntário. Alguém que se sente pequeno e humilhado, mas que, para sobreviver, ele constrói uma posição de superioridade e, muitas vezes, repete com o outro a humilhação de que um dia sofreu. Por isso que vemos pessoas que dizem amar, mas humilham, ajudam, mas controlam, dão, mas cobram com desvalorização. Esses modos de funcionamento são mais comuns do que imaginamos. Nenhum de nós está completamente fora dessa dinâmica. Além disso, nós convivemos com elas nos grupos, nas famílias, no trabalho e nas instituições, onde também existe o narcisismo grupal, que impõe silêncio e adoecimento. O que isso tem a ver com doenças psicossomáticas? Tudo a ver, não é verdade? Quando não aprendemos a simbolizar nossas dores, quando não encontramos espaço para dizer não, elaboramos perdas, frustrações e limites. E o corpo fala. Fala aquilo que não vira palavras, mas vira sintomas. Aquilo que não encontra escuta, encontra o órgão. Por isso que na psicanálise é fundamental. Ela oferece um espaço onde a dor pode ser nomeada, simbolizada e elaborada. Nem todo sofrimento ele precisa adoecer o corpo, desde que encontre um lugar na linguagem, no vínculo e na escuta. O adoecimento, ele não nasce apenas do excesso de exigência, mas do sofrimento que precisa ser silenciado para manter um vínculo e pertencimento. Quando não há reconhecimento simbólico para a dor, o corpo ele paga. Nesse sentido, adoecer não é fraqueza, mas é uma forma extrema de resistência psíquica. A clínica, então, ela não é apenas um espaço de tratar sintomas, mas é um lugar de restituição da palavra, do limite e da possibilidade de existir, sem precisar adoecer, para pertencer. Obrigada. Quem cuida de quem cuida? Então, nós falamos aqui sobre narcisismos, doenças psicossomáticos. Você que cuida de outros, não permite que te cuidem? O que está envolvido nessa atitude? De onde vem esse sentimento de plenitude, de autossuficiência? Então, vem aí, como a Lilian falou, do narcisismo primário,
Quando a criança de 0 a 6 meses imagina que ela e a mamãe são um único ser, porque a criança ainda não tem um conhecimento de que ela é um ser e a mamãe é outro. Então, ela imagina na sua mente que ela é alimentada sozinha. E dessa maneira, se a mamãe não for suficientemente boa, essa criança pode desenvolver uma maneira de pensar, não que a mamãe talvez não seja boa, mas talvez a mamãe esteja passando por um período difícil. Alguma coisa, algum tipo de sentimento, uma separação, um luto, uma doença, muitas coisas podem acontecer. E lá ainda, quando a criança, ela ainda está numa época em que ela nunca vai se lembrar, ela já desenvolve um sentimento de autossuficiência, um sentimento, e Freud fala do afeto recalcado e da descarga de afetos no corpo. De onde que vem esse sentimento de plenitude, de autossuficiência? Vem desse narcisismo primário, dessa época onde a criança ainda tão precocemente começou a desenvolver um sentimento de eu cuido de mim, quando ela nem mesmo se lembra. E Freud fala de que o afeto que se recalcou, que ficou guardado lá, quando a criança era um bebezinho ainda, nem entendia, de 0 a 6 meses, ele vai haver uma descarga dele de afeto, dos afetos que não foram recebidos, do eu mesmo me cuido no corpo. E Pierre Marty fala de sentimento operatório, ou seja, o empobrecimento da capacidade de brincar, de falar uma besteira, uma coisa assim, que parece sem sentido, aquela brincadeira na qual você fala as suas verdades brincando, é uma maneira de simbolizar. É um mecanismo de defesa, mas é uma maneira de simbolizar quando alguém fala uma verdade através de uma brincadeira. A pessoa que ela é psicossomática, ela não consegue fazer isso. Ela leva tudo muito a sério. Então, isso é o empobrecimento da vida fantasmática. E, pessoal, quando não conseguimos elaborar e nos sentimos, deixa eu voltar aqui para deixar entrar alguém que quer entrar. Deixa eu voltar aqui para nós permitir a Dircilene entrar. Oi, Dircilene, boa noite. E eu esqueci de falar boa noite para a Lânia, para o professor Siqueira, professor José Aparecido Siqueira, que também é o nosso professor aqui de Sobrapa, Dircilene Beleza, que é uma professora nossa aqui de Sobrapa, maravilhosa. Todos eles estão convidados aqui a fazer suas contribuições, viu, pessoal? E agora, então, voltando, né? Quando não conseguimos nos permitir sentir, seja amor, seja raiva, nosso corpo se torna a última via de expressão. O que acontece? Doenças autoimunes, psicológicas, quando a pessoa lá na infância talvez foi abusada, ou talvez, o abuso ele pode ser tanto aquele abuso no qual havia agressões físicas, agressões de palavras, e também agressões no sentido de abuso sexual. Aí a criança, ela vai trazer problemas dermatológicos. Por quê? Porque a proteção do corpo não existiu ali, então ela na vida adulta vai representar, vai trazer para a vida adulta, sem ela se aperceber de que isso aconteceu, uma maneira de o corpo falar isso aconteceu. Você não deu conta, ninguém te protegeu, e aí o seu corpo está sendo atacado porque você, lá na infância, não se protegeu. E como é que uma criança se protege? Então, também problemas gastrointestinais, quando nós, muitas vezes, temos problemas
familiares, porque os nossos problemas de intestino têm muito a ver com as nossas vivências de família. Então, quando nós não conseguimos dar nome à nossa dor, quando nós não conseguimos simbolizar adoecer como limite, é o que nos acontece. Agora, pessoal, nós vamos falar, né? Falamos aqui de narcisismos e cuidar do outro, cuidar como defesa e formação reativa, dificuldade de pedir ajuda e aceitar ajuda. E agora, quem vai falar com a gente a respeito de tudo isso vai ser a nossa querida Cris Margarite. Pode falar, Cris, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite para quem chegou depois, né? Que eu me apresentei. Sejam bem-vindos. Muito feliz de estar com vocês aqui, contribuir, né? Então, isso que a gente está conversando, né? Nesse contexto de cuidar, né, com a defesa, observamos com frequência a negação do sofrimento. O sujeito, ele se defende querendo provar para si mesmo que não tem nenhuma dor, que ele é feliz assim, apenas se doando, né? E ele fica assim, sem receber nada em troca, mesmo um carinho, uma atenção, o respeito, nada disso ele recebe. E também não reclama. Até mesmo com relação à espiritualidade exagerada, ou à intelectualização excessiva, né? Então, pode ser tido como um mecanismo de defesa. E é assim porque é um sentimento de onipotência. Ele pensa assim, eu posso tudo, e vou fazer mais e mais e mais e mais do que a minha capacidade, né? Ele pensa assim, eu dou conta. E esses mecanismos de defesa, eles protegem o eu até certo ponto, né? Isso é bom. Mas, quando eles se tornam rígidos, eles passam do limite e afastam o sujeito da escuta do próprio corpo. Ele não presta atenção em si mesmo. E de acordo com o Winnicott, ninguém se constitui sozinho. Quando o ambiente falha, por exemplo, crianças que desde cedo precisam agir como adultos, precisam aprender a se virar sozinhos, né? Ou que o outro precisava de mais amor, né? Acha que o outro precisava de mais amor, carinho e atenção, né? Que ele terá no futuro e na fase adulta, o seu corpo adoecido, ele vai adoecer, né? Como uma tentativa tardia de receber o cuidado que ele não pediu, que ele se negou, né? Negou a si mesmo. Isso mesmo, Cris. Então, como vocês perceberam aí, a Cris Margarite falando, né? O corpo adoece quando ele não consegue mais sustentar o excesso de adaptação. Por exemplo, 2 crianças numa família. E aí, uma criança, ela é extremamente egoísta e sempre quer as coisas ali da outra criança, e a mãe fala, mas coitadinho, deixa ela ter, ela vai se sentir inferior. E aquele ali sempre doa, aquele irmão, que independente se ele é o mais novo, é o do meio, é o mais velho, não sei quantos filhos aqueles pais tiveram, alguns pais teve, antigamente tinham 9 filhos, muitos de nós vêm de 9, 7, 5 irmãos. Então, um daqueles ali, ele sempre tem que se doar para todo mundo, tem que ser bonzinho,
Ah, meu filho te pediu dinheiro emprestado, mas você não tem que cobrar, é seu irmão. Você tem que ser bom o tempo todo. Ah, você tem que se calar, é seu parente. Você tem que fazer assim, assim. É alguém da família. Você tem que receber todo mundo na sua casa, é o pessoal da igreja, eles querem vir. Você tem que fazer do jeito, você deixa de ser você para atender o outro. Você não consegue observar o que é que está envolvido em você não cuidar de você, não prestar atenção, que está passando do seu limite. As pessoas te agridem, você faz o bem, faz o bem, faz o bem, e as pessoas querem cada vez mais. Ninguém nunca fala muito obrigada, mas as pessoas vão reclamar quando você parou de fazer ou quando você não faz mais. E aí, o que é que você faz com isso? Você observa. Será que eu me acho onipotente? Eu tenho que conseguir cuidar de todo esse pessoal. Será que eu não estou aqui agindo comigo de uma forma hipocondríaca, na qual eu me coloco como coitadinha, aquela boazinha? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou boazinha, eu cuido de todo mundo. Eu não dou conta de não deixar de fazer as coisas para os outros. E aí, isso também é uma forma de hipocondria. Hipocondria não é só doença, hipocondria também é isso. E tem a ver com um tipo de narcisismo, no qual a pessoa se coloca como doente para ganhar a atenção do outro através de um sentimento que é negativo. Então, existe essa questão da hipocondria e existe a questão do, eu não posso deixar de cuidar, é a família do meu marido, é a família do meu namorado. E aí aquela família vem, pisa em cima de você e dança um samba, te humilha, desfaz e quer cada vez mais, e você passa do seu limite para ser bom. E aquelas pessoas não te respeitam. Por quê? Onde é que está o respeito? É deles por você ou em você aprender a dizer, olha, até aqui eu vou. O adoecimento, ele vai aparecer como um pedido que não encontrou palavras. Não aguento mais. Não quero mais. Meu limite tem a ver com o respeito que se outros não têm por mim, eu tenho por mim. Então, esse é a única maneira de você estabelecer limites e de você reconhecer. Eu tenho uma tendência, quando eu me acho autossuficiente e que não preciso de ninguém cuidar de mim, eu tenho uma tendência para o narcisismo grandioso, onde eu penso que eu dou conta de carregar o mundo nas minhas costas, porque eu sou onipotente. Entenda, você não é onipotente. Nós temos o nosso limite, tanto de físico, de conseguir trabalhar, fazer as coisas por outros, como psíquico, que é até onde eu aguento que as pessoas não me tratem bem. E que a minha casa é o lugar da minha família. As outras pessoas eu recebo como visita se elas me tratarem com respeito. Caso contrário, cada um cuida da sua vida e deixa a da minha família em paz. É assim que cada um de nós tem que agir para que nós saiamos da tendência para o narcisismo grandioso, porque o narcisista grandioso mesmo, o patológico, ele acha que ele é melhor que todo mundo, mas a tendência é daquele que é diferente. Ele carrega o mundo nas costas, acha que dá conta e ele vai adoecer, porque ele não é um super-homem, uma mulher maravilha. E a gente precisa de olhar para isso para que a gente entenda que nós precisamos estabelecer limites saudáveis de respeito, porque quando você coloca o seu limite, vai haver mais respeito, principalmente o seu por você mesmo, porque talvez o outro nunca vai entender, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, mas você entende e coloca o seu limite.
Eu não quero adoecer por causa de outras pessoas. Eu tenho o direito de cuidar de mim. Eu não vou adoecer para ser bonzinho. Se eu trabalho, se eu fiz hora extra e eu tenho dinheiro para receber, eu quero, aquele dinheiro é meu, é justo. E é assim que a gente age para se manter sem psicossomatizar. Sem somatizar. Somatizar é quando você dá uma dor de cabeça, quando você dá uma dorzinha no corpo. Psicossomatizar vai para doença autoimune e chega até o câncer. Então, muito cuidado com isso, viu, pessoal? E agora, o narcisismo, como nós falamos aqui, né? Ele é um mecanismo de defesa que nos adoece, tanto o outro como o nosso. Porque muitas vezes a culpa da falta de respeito do outro é o limite que eu mesmo não dei conta de colocar desde o início. Então, as pessoas começaram a me ver como um objeto de uso pessoal. Quando eu quiser, eu vou e você tem que me engolir. Não é assim, não. Cada um tem sua casa, seu lugar, seu canto, e nós temos o direito de ocupar o nosso e estabelecer até onde é saudável para mim. Então, pessoal, no contexto de cuidar, nós observamos que a negação do sofrimento, né, ela acontece. Muitas vezes, nós negamos que estamos sofrendo. E nós aprendemos o que hoje com essa roda de conversas? Se você não fala o que te incomoda, se você não dá um basta nas questões em que passa do seu limite, ou você é uma pessoa com tendência ao narcisismo grandioso, ou tem tendência para o narcisismo vulnerável, onde você tanto vai humilhar quanto vai precisar fazer mais e mais e mais, porque você precisa de validação. Você não entende que você está passando do seu limite, porque você quer que o outro te veja como o bonzinho, você quer ser aprovado, mas à custa de quê? À custa da sua saúde, à custa de dar tudo que você faz para outros. Então, tem que ter um limite, você tem que prestar atenção até onde me convém ser bom. Eu estou querendo ser validado? Eu estou fazendo mais do que eu posso para ganhar aprovação alheia? Vamos prestar atenção e estabelecer limites saudáveis. Prestar atenção, será que eu tenho a tendência de me humilhar, e eu fui humilhado na infância, e hoje eu tenho a tendência de humilhar, principalmente quem mora comigo, quem está perto de mim, e tenho a tendência de buscar a validação de outras pessoas lá fora, inclusive usando as pessoas da minha família para cuidar de outros, além do limite delas. Esse é o narcisista vulnerável. Nós temos que ter cuidado, prestar atenção e perceber até onde as pessoas merecem o meu melhor. Eu estou sendo respeitada? As pessoas da minha família estão sendo respeitadas? Esse é o limite do meu eu faço por você com amor, porque antes de amar o outro, eu preciso me amar. Então, se você não falar o que incomoda, se você não der um basta nas questões que passa do seu limite, se você não aceitar ajuda quando você precisa de ajuda e entender que você também precisa ser cuidado, não é só você cuidar do outro, porque quando você oferece a sua cama, sua comida, sua vida, você está sendo hipocondríaco, o falso bonzinho que está fazendo isso para ser validado, isso é doença. Então, seu corpo vai falar através de somatizar com a doença psicossomática, autoimune ou até mesmo câncer, como nós já falamos antes. Então, fale, ocupe o espaço que é seu, só diga sim quando quiser dizer sim. Pois cuidar excessivamente de outros, sem se cuidar, é uma demonstração de carência afetiva, pessoal. Você está afetivamente carente, por isso você faz
tanto para o outro e não cuida de você e nem dos seus, muitas vezes. Porque muitas vezes o narcisista ou a narcisista vai exigir que o seu par saia cuidando de todo mundo. Ah, o pessoal da igreja quer que cuide, eu vou para o hospital, eu vou ali morrer, mas eu vou fazer as coisas pelo outro. Não pode, é até o seu limite. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Adoecer é uma maneira do seu corpo impor um limite que você não quis estabelecer. Cuide da sua mãe, do seu pai com amor, mas olhe para você, se cuide também. Coloque outra pessoa para ir cuidar deles de vez em quando e saia um pouco, respire ar puro, se permita cuidar de você, comprar uma roupa nova. Se você não se sentir bem, você não vai conseguir cuidar de outros. Então, vamos aprender a dar nome às nossas dores. E não ser onipotentes, nós não somos onipotentes, nós somos frágeis, nós somos pessoas humanas frágeis. E se fez sentido para você, pessoal, aqui assistindo a gente, se você agora vai prestar mais atenção em si próprio, para você não adoecer, se inscreva no Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Se inscreva aqui no canal Coisas de Cideles, de onde eu estou falando, que é o meu canal, e dê um like para todos nós, e se inscreva no canal Cris Margarite, onde eu falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Cris Margarite, de onde você fala, meu amor? Do Paraná, falo de Maringá. Aí, a Cris Margarite está falando do Paraná, da cidade de Maringá. E o Sobrapa, ele faz parte do Brasil e do mundo. É uma rede de estudos, é uma escola de psicanálise, onde nós damos aulas e durante 15 dias, praticamente não se repete professor. Temos vários cursos, várias aulas, e estamos convidando vocês a participar. Agora, pessoal, eu quero perguntar para a Cris Margarite. Cris Margarite, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Eu mesma cuido de mim, né? Então, nós temos que nos cuidar. Como a Cideles falou, explicou tão bem o cuidado, o carinho por nós mesmos, né? Nós temos que nos cuidar. Por quê? Se eu me deixar quebrar como um vaso, né? Um vaso de vidro, um vaso de porcelana quebrado, ele não vai servir para cuidar, ele vai machucar o outro. Então, ao invés de ajudar o outro, eu vou estar quebrada e também vou correr o risco de machucar, porque o outro vai me procurar, vai tentar se aproximar e ele vai se ferir, se eu estiver ferida. Então, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me valorizar e observar o meu limite. Se eu estou ali na beira da mesa, quase caindo, vai cair, vai quebrar, eu tenho que observar, né? E antes que aconteça isso, eu tenho que me prevenir, me cuidar, né? Então, me amar acima de tudo, né? Nós temos que nos amar. Muito bem. E agora eu vou fazer a mesma pergunta, né? Quem cuida de quem cuida, Lilian Menezes? Muito bem. Quem cuida de quem cuida? Na clínica, quem cuida quase nunca ocupa esse lugar por escolha. Geralmente são sujeitos que aprenderam muito cedo a sustentar o outro emocionalmente. Cuidar o antes de ser cuidado. Então, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso olhar para mim com respeito e dizer, primeiro, eu tenho que me amar. Isso. E não é que a gente não ame as pessoas, mas as pessoas precisam entender que cada um tem sua vida, cada um tem sua casa,
cada um tem a sua família e que as coisas vão mudando ao longo de uma vida inteira e que as pessoas têm que aprender a ter respeito pelo outro, entendendo que cada um tem o direito de se cuidar, inclusive ele próprio. Muitas vezes uma pessoa, ela quer que o outro cuide de outros, porque ela não ocupa o espaço dela. Como ela não ocupa o espaço dela, ela tenta pegar um peso e jogar para cima do outro. E isso também é doença. Você precisa olhar e pensar, bom, eu não tenho que jogar para fulano, eu tenho que pontuar, porque essa pessoa precisa aprender que ela cuida dela e eu cuido de mim. E quando a gente realmente tem aquela obrigação e precisa cuidar de alguém, a gente vai cuidar, mas ao mesmo tempo vai aceitar ajuda, no caso de quando cuidamos dos pais, de um filho, de alguém que precisa do nosso cuidado, nós vamos cuidar com amor dos nossos, mas também vamos prestar atenção para que a gente não adoeça, para que a gente cuide com amor, para que a gente continue cuidando de nós. E nós temos que cuidar de nós e da nossa família, em primeiro lugar, e que outros, cada um, cuide das suas próprias famílias. Por quê? Porque senão nós não vamos dar conta de cuidar dos nossos, porque nós estamos sobrecarregando com coisas que não nos pertencem. O que é que nos pertence? Nossos filhos, nossos parentes mais próximos, os amigos mais achegados. Pelas outras pessoas nós vamos ajudar, vamos ter carinho, mas é dentro da nossa possibilidade. Deus ama o dador animado, mas o dador animado tem que dar até onde ele pode. Não é a mais, não é instigado, não é obrigado pelos outros. É dentro do limite da saúde de cada um de nós. Então, pessoal, agora eu vou perguntar também. Podemos virar saco de pancadas de outros, Cris Margarite? De forma alguma. Nós não podemos nos deixar ser sacos de pancada. Por quê? Porque se nós fizermos isso, assim como o exemplo que eu dei do vaso quebrado, né? Nós vamos estar machucando o outro e vamos estar quebrados, né? Então, nós temos que nos cuidar, né? E nós não podemos ser esse lugar de, entre aspas, né? Do lixo, o que não é importante, se sentir assim, não importante, né? Nós temos que nos valorizar. E também a gente não pode deixar ultrapassar esse limite. Por quê? Porque aí vão acontecer outras coisas, outras doenças, até um burnout, né, do cuidador, né? Isso é muito comum, né? Esse cuidador saco de pancada, né? Que se deixa ser saco de pancada, né? Ele pode querer sentir raiva, não explodir, para que, como a Cidelis falou, né? Para ele sair como se fosse um onipotente, né? O mito do herói solitário, né? E ele não divide a responsabilidade, e aí ele vai se deixando agredir, se deixando ficar no lugar menos importante, e o outro vai se sobressaindo e corre o risco de que nós viremos esse saco de pancada. Então, nós não podemos deixar, né? E que a gente, às vezes, passa por uma irritabilidade constante, vontade de chorar. Esses são os limites, né? Sentimento de vazio, uma apatia, a gente não tem mais vontade de fazer as coisas que gosta, às vezes deixa até de ter um hobby,
né? E a pessoa que nós estamos cuidando, nós precisamos mostrar esse limite, não deixar ser saco de pancada, porque muitas vezes a pessoa fica com ciúme do que nos tira, né, da atenção dele. Então, demonstrar esse limite, né? Muito bem, Cris Margaride, muito obrigada. Agora vamos fazer a mesma pergunta aqui para a nossa querida psicanalista, Lilian Menezes. Podemos virar saco de pancadas de outros, Lilian? Eu acredito que aí fica uma reflexão, né, para todos nós. Do ponto de vista psicanalítico, ninguém escolhe ser maltratado. O que ocorre é uma repetição de um lugar conhecido, o lugar de quem aguenta, suporta e silencia para não perder o vínculo. Permitir ser um saco de pancada não é um amor nem paciência, é uma economia psíquica para não encontrar, que não encontra outra saída. O limite, ele não é violência, é condição de sobrevivência. Quando não é colocado na palavra, ele acaba sendo imposto pelo corpo. Então, é necessário que nós imponha limite para o outro saber até onde ele pode ir. Muito bem, muito obrigada, Lilian. Então, pessoal, quando uma pessoa vira saco de pancada, muitas vezes é um mecanismo de defesa usado por alguém que está numa dor. Essa pessoa, muitas vezes, ela não vai demonstrar, não vai tratar mal, às vezes, a pessoa que supre melhor ela. No caso de amigos, familiares, existe uma família, existe um grupo, aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela sempre vai ser bem tratada. Aquele ali que ele tem um poder aquisitivo menor, isso assim, entre um casal, uma família indo para algum lugar, se alguém tem inveja, por exemplo, do marido, o saco de pancada vai ser a esposa. Se é a esposa que ganha muito dinheiro, que se sobressai em algum lugar, o saco de pancadas vai ser o marido. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso causa doenças psicossomáticas. A pessoa muitas vezes se cala, suporta as humilhações de outros, e mesmo ali de alguém que ela está cuidando, ou já cuidou, ou já usufruiu da bondade dela. A pessoa vem, quando ela está recebendo cuidado, tudo bem. Mas na hora que aquela pessoa pontua, não, o meu limite chegou. Eu agora não quero ficar recebendo visita demais, não estou interessada em cuidar de filho de ninguém, não estou interessada em fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho minha vida, vocês têm a de vocês, cada um, como diz o pessoal, quem pariu Mateus que o embale. E cada um cuida da sua vida, e cada um da sua casa, a gente se visita, toma um cafezinho, tudo bem. Então, isso é a lógica normal da vida. Mas, muitas vezes, a pessoa que deixa, quando ela fala não, ela vai virar o saco de pancada. Vão vir indiretas daqui, dali, de acolá, vão tentar vir para cima de um jeito, de outro, e o que aí você vai fazer? Você vai continuar na sua calma, na sua paz. Você não vai dar atenção. Porque se você der atenção para a pessoa que quer te tratar mal, sabe o que vai acontecer? Ela vai se empoderar. Ela vai achar que pode mais. Então, quando alguém... Você já disse não. Você já pontuou. A pessoa está tentando te transformar em saco de pancada para ver se com isso ela diminui o seu valor e entra de novo na sua vida. Então, o que é que você faz? Você simplesmente ignora, respira fundo, relaxa, olha para a pessoa e continua a sua vida na sua paz. Você não dá força e nem energia para essa pessoa que está tentando te fazer de saco de pancadas para novamente ser cuidada, enquanto você não consegue cuidar de você. Então, quem cuida de quem cuida?
A gente vai cuidar das pessoas porque a gente ama, porque a gente é respeitado, porque a gente é valorizado, porque a gente quer bem. Caso contrário, cada um no seu canto e no seu espaço. E nós cuidamos de nós. E o cuidar de nós é nós entendermos o limite e o respeito. O respeito significa eu vou dar amor quando eu recebo amor. Eu vou fazer o bem quando eu posso. Porque muitas vezes as situações mudam, a gente começa a fazer outras coisas, nós temos a nossa vida, nós temos os nossos objetivos, ou nós simplesmente não queremos mais, e tudo bem. Se não é da minha obrigação, eu não tenho que fazer mais do que eu devo. Pessoal, muito obrigada. A Lilian vai se despedir de vocês e vai falar um poema rapidinho, né, Lilian? E Isso. depois a Cris Margaride também vai se despedir e, em sequência, eu. Quando o corpo diz, aprendemos cedo a caber, a sustentar o que não era nosso, para não perder o vínculo. Engolimos frases inteiras e o cuidado consigo virou culpa. Por fora, força, por dentro, excesso. Um superego atento, punitivo, ensinando que falhar não era opção. Alguns carregam o mundo como se pudessem parar. Outros vestiram superioridade para esconder feridas antigas. Entre a onipotência e a humilhação, o laço se mantém às custas do sujeito. Houve quem suportasse golpes para não ficar só. Melhor calar do que romper, melhor adoecer do que perder. Até o corpo interrompe, não por fraqueza, mas por limite. Dizer o que a palavra não pode, até aqui eu vou. Quando a dor não vira palavra, vira sintoma. E a análise começa. Quando o cuidado deixa de ser sacrifício e existir não exige adoecer. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. A Lilian é uma psicanalista maravilhosa. Quem quiser fazer tratamento psicanalítico com ela, veja aí o meu número de telefone e pode entrar em contato conosco. Agora, quem vai se despedir é a nossa querida Cris Margaride, do canal que também está nos gravando, Cris Margaride. Se inscrevam no canal dela. Isso mesmo, se inscreva no canal, também tem o Instagram, Cris Margaride, mesmo, né? E também o profissional de neuropsicopedagogia e psicanálise, que é Cris Margaride NeuroPP, também no Instagram. Muito obrigada, foi muito bom ter participado, aprendi muito, compartilhei, e assim, quando nós participamos, conversamos, uns aprendem com os outros, né? Tantas coisas boas. Muito obrigada pela oportunidade, Sobrapa, Cibeles, Lília, professor Siqueira, Dircilene, que está também na live. Então, aguardo vocês, né, no meu canal também, dá um like, se inscreva nos nossos canais, que nós vamos ter mais novidades para frente, né? Isso. Muito obrigada, Cris. E, pessoal, o Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, aguarda que vocês se inscrevam no canal, que vocês entrem em contato conosco através do canal Sobrapa, ou através do canal Coisas de Cibeles, ou através do canal Cris Margaride, para que você venha fazer parte da nossa turma, do grupo Sobrapa, onde nós ensinamos e praticamos a psicanálise de uma maneira integrativa. Nós estamos aqui, queremos agradecer a nossa psicanalista querida também, Lânia, a nossa querida psicanalista Dircilene Beleza, e ao nosso querido professor
e psicanalista. A Dircilene também é nossa professora, Dircilene, beleza? E é psicanalista. Dircilene, ela fala de onde mesmo, Dircilene? Eu falo de Caxias, do Maranhão. Isso, muito obrigada por estar aqui. Ela é nossa professora, ela dá cursos de supervisão pelo Sobrapa e nós aguardamos vocês para fazerem parte desses cursos maravilhosos. O professor Siqueira ontem mesmo deu uma aula maravilhosa a respeito de bio, não é mesmo, professor Siqueira? Ontem sobre feminicídio e psicopatia. Isso, mas à noite você falou de Bion, ou anteontem, né? Na terça-feira eu falei sobre Bion. Wilfred Foi terça-feira, e ontem nós falamos sobre feminicídio e psicopatia, no Coisas de Sidéris e no Sobrapa. Foi o professor Siqueira que deu essa aula para nós. E nós queremos agradecer a todos por estarem aqui. Deem um like aqui no canal Coisas de Sidéris, dê um like também no Cris Margarite e no grupo Sobrapa. Vem participar com a gente aqui, ó, do nosso grupo Sobrapa, aprender psicanálise e viver melhor. Então, vamos olhar para nós mesmos. Por que eu quero que o outro cuide mais do outro? Será que é porque eu estou querendo tirar o peso das minhas costas? Vamos ser equilibrados. Vamos ajudar de maneira gradativa, porém, sem nos prejudicarmos. Vamos estabelecer limites e não vamos dar a nossa energia para ninguém. Muito obrigada a todos. Até a nossa próxima roda de conversas a respeito de doenças psicossomáticas. E onde estará comigo novamente a Cris Margarite e a Lilian. E o professor Siqueira e Dircilene também estão sempre com a gente. Na próxima semana, nós vamos falar novamente, na quarta-feira, às 20 horas, a respeito de feminicídio. Acompanhem a gente. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Grupo Sobrapa, Coisas de Sidéris e Cris Margarite. Obrigado. Boa noite.